Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que é a Prof. Carol. Vamos para mais uma aulinha? Vamos aprender na aula de hoje sobre Davi e Golias, tá? Chama o pai e a mãe, todo mundo que mora em casa junto para aprender sobre essa historinha, que está na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 16 e 17. Davi contra Golias. Vamos lá? Então, antes de começar a nossa aulinha, a gente vai falar com o nosso Deus, vai orar. Vamos fechar então os nossos olhos, baixar a cabeça e falar com Deus. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigada, Deus, pela nossa família, obrigada por essa aulinha. Fica conosco agora, nos ajuda, Senhor, a entender mais sobre Ti, a aprender sobre Ti, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Bem, vamos então para a nossa aulinha e vamos lembrar como que foi a última aula que a Prof. Michele deu para nós, que ela nos ensinou. Então, ela ensinou que Deus conhece os corações, que Deus conhece o nosso coração, que Deus não olha para a aparência das pessoas, mas olha para o que elas têm dentro delas, o que elas têm no coração. E ela também nos ensinou que Deus escolheu Davi para ser rei. Então, Davi foi ungido rei porque Deus conhecia o coração dele e não por causa da aparência dele, né? Então, Davi foi tocar harpa para o rei Saul. Ele ficou um tempo tocando harpa para animar o rei Saul. E depois de um tempo, ele voltou para a casa do pai dele para cuidar das ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. E aí aconteceu que estava lá num clima de guerra entre o povo filisteu e o povo israelita, né? Os israelitas. Então, a gente tem ali, ó, os filisteus e os israelitas. E do lado dos filisteus tinha um homem alto, forte, ele era assim um gigante, ele era bem grandão, bem fortão. Ele tinha um escudo, ele tinha uma lança e ele estava ali enfrentando, né, os israelitas, que é o povo de Deus, né, o povo de Israel, e dizendo que ia acabar com todos eles, que ia destruir eles, né? Quem dos israelitas que podia vir lutar com ele? Porque ele ia acabar com qualquer um que viesse, né? Então aquele homem alto e forte, ele era maior assim que todo mundo, né? Ele era muito grande. O nome dele era Golias. Então ele era assim, tipo um gigante, bem fortão, e ele estava ameaçando o povo de Deus, os israelitas. E nesse clima de guerra, o pai de Davi, Jessé, ele estava preocupado, porque os filhos dele, né, os irmãos de Davi, estavam lá na guerra. Eles eram os israelitas, né, do povo de Israel, eles estavam do lado dos israelitas. E aí Jessé estava preocupado, mas como que estão os meus filhos lá na guerra, né? E aí Jessé pediu para Davi levar comida para os irmãos e buscar notícia, ver como os irmãos dele estavam lá na guerra, né? E aí, quando Davi chegou lá, ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo, né? Ele viu ali que o gigante estava afrontando o povo de Deus, estava afrontando a Deus, né? E estava ali ameaçando, dizendo que ia acabar com todo mundo. E ali mostra ó, os israelitas com medo do gigante Golias, né? Todo mundo com medo dele, ninguém queria enfrentar ele. E ele estava dizendo então que ia acabar com todo mundo, ele estava zombando de Deus, zombando do povo de Deus, né? Estava afrontando todos eles. E quando Davi viu tudo aquilo ali, né? Ouviu, percebeu tudo aquilo que estava acontecendo, ele pensou: quem esse Golias pensa que é para afrontar o povo de Deus, para afrontar o Deus vivo, né? E Davi, assim, ouviu aquilo e ficou muito bravo. Ele não gostou daquilo, né? Ele achou muito errado aquele gigante, aquele homem querendo acabar com o povo de Deus, né? Afrontando os israelitas. E aí, quem vencesse Golias ganharia alguns prêmios, tá? O rei Saul, né, que também estava com medo do gigante, ofereceu alguns prêmios caso alguém vencesse Golias. E aí, Saul ficou sabendo do que Davi estava falando, né? Que Davi não estava gostando
daquela situação, que estava brabo com o gigante. E chamou Davi para conversar, para ver o que Davi queria fazer então, né? Então eles foram conversar. E Davi disse para o rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então Davi estava dizendo: não precisa ninguém se preocupar, ninguém fique triste ou preocupado. Eu vou e vou pelejar contra este filisteu. Porque quem ele está pensando que é para afrontar a Deus e ao povo de Deus? E aí, Davi, olha ali, vestiu a armadura, colocou ali a roupa de guerra, né? Mas deu certo? Não deu certo. Davi não conseguiu usar aquela armadura, ele não estava acostumado, né, a usar aquelas roupas de guerra. Então, ele decidiu que não ia usar. E aí ele se preparou para enfrentar o gigante Golias. Como? Com o cajado dele de pastor, com 5 pedras e com uma funda. E ele foi confiante em Deus, sabendo que Deus ia ajudar ele a vencer. Ele foi enfrentar Golias. Quando ele chegou lá, o gigante Golias olhou para ele e riu dele, né? E riu de Davi, porque Golias era grandão e forte, tinha armas. E Davi era menor, né? E com pedras na mão, né? Com uma funda. Golias achou, e disse para ele: eu vou acabar contigo hoje mesmo, né? E amaldiçoou Davi e falou um monte de coisa para Davi. E Davi estava confiante em Deus. Davi confiava que Deus ia dar vitória para ele, que ele ia vencer esse gigante. Davi, então, não temeu Golias e enfrentou ele. Davi estava confiante em Deus para poder enfrentar o Golias, né, o gigante Golias. E olha o que ele disse para o gigante: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Então Davi foi enfrentar o gigante em nome de Deus, confiando em Deus, que Deus ia dar vitória para ele. E o que aconteceu? Davi pegou uma pedra, botou na funda e atirou bem na testa do gigante. E ele caiu. E aí ele correu lá, pegou a espada e derrotou de vez o gigante, né? Então ele venceu o gigante, venceu o inimigo dele. E o que aconteceu? Os filisteus ficaram com medo, começaram a sair correndo, e aí os israelitas atacaram, né? E venceram então os filisteus naquela batalha. Depois, Davi, como ele venceu, né, o gigante, ele foi morar no palácio do rei, receber aqueles prêmios, né, que o rei havia prometido. Bem, por que é que Davi venceu o inimigo dele? O inimigo de Davi era Golias. Por que Davi venceu o inimigo? Foi porque ele era forte? Davi era forte e grande? Não, não era. Davi tinha muitas armas? Não, não tinha. Mas Davi venceu o inimigo porque ele confiou em Deus. Ele confiou no Deus vivo. E por isso que ele conseguiu vencer o inimigo. E nós temos inimigo? Vocês têm inimigo? Será que eu tenho inimigo? Sim, nós todos temos um inimigo que quer nos afastar de Deus, que quer nos fazer mentir, brigar, falar palavrão, fazer as coisas erradas, pecar. E nós não podemos, né, falar palavrão, fazer as coisas erradas, brigar. Então nós aprendemos que Davi venceu o inimigo dele porque confiou em Deus, porque ele estava perto de Deus. Davi orava, falava com Deus, estava pertinho de Deus. Por isso ele venceu o inimigo dele. E como nós vamos vencer o nosso inimigo, então? Nós temos que estar perto de Deus, lendo a Bíblia, orando para vencer o nosso inimigo. Assim como Davi venceu o dele, nós também temos que vencer o nosso inimigo estando perto de Deus, orando, lendo a Bíblia. Isso é o que nós aprendemos, então, nessa aulinha. E agora, nós vamos assistir um vídeo que conta a história, de novo, ali de Davi e Golias. E fala, então, que Davi, ele era pequeno, mas ele se tornou grande, porque Deus
abençoou ele, porque Deus fez ele vencer. Vamos assistir? Os passos do gigante, ele está vindo para guerrear. E distante vou ouvindo gargalhadas, ele quer de Deus zombar. Ele vem chegando mais perto, ele tem quase 3 metros. Tem lança, capacete, tem coraça e escudeiro. Que o povo de Israel se treme todo de medo. Vocês não podem vencer, vocês não podem vencer, vocês não podem vencer, vocês não podem vencer. Mas Golias nem consegue imaginar quem é que está vindo aí. Um pastor de ovelhas, tocador de harpa, o seu nome é Davi. Ele vem se aproximando, é pequeno, nem tem tamanho. Nas mãos tem um cajado e somente 5 pedras, mas o coração bem forte bate a certeza. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. 1, 2, 3, 4, 5 pedras Davi pegou lá no riachinho, orou, e então a fundo ele girou. Assim o rapazinho, o gigante derrubou. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Bem, crianças, então, eu sou pequeno, nós somos pequenos, né? Mas Deus nos faz gigante. Então, nós podemos vencer, sim, se nós estivermos pertinho de Deus. Então, como Davi venceu o inimigo dele, Golias, nós podemos vencer o nosso inimigo que quer nos fazer pecar, que quer nos afastar de Deus, estando perto de Deus, orando, lendo a Bíblia. Amém? Então, a tarefa para essa aula é decorar o versículo. Então, esse versículo está na Bíblia e diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mais uma vez. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mais uma vez. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, vocês vão repetir muitas vezes, até decorar esse versículo, saber de cor, fazer um videozinho e mandar para a prof, ali tá o número do meu telefone. Certo? Então, Deus abençoe, até a próxima aulinha. Tchau!